Talvez você saiba que o Mr. Hippo, o famoso hipopótamo roxo, é o principal candidato para substituir Glamrock Freddy na banda Glamrock and Security Breach. Mas será que você sabia que essa não foi a primeira experiência musical do pobre hipopótamo roxo? Hoje eu vou te apresentar uma banda antiga e já há muito tempo esquecida de Five Nights at Freddy's. O grupo, não tão famoso assim, chamado Mediocre Melodies, ou Melodias Medíocres, em português. Além da clássica banda de Freddy, composta por ele mesmo, Chica e Bonnie, e do percussor solo independente, o Pirata Foxy, o grupo de entretenimento Fazbear apresenta outras bandas compostas por diferentes atrações de animatrônicos que, talvez em algum momento, foram pensadas como alternativas para o entretenimento, dentro da pizzaria e do próprio jogo. Claro que nem todos se tornaram tão famosos e reconhecidos entre as crianças e acabaram se perdendo nos limites das ideias e rabiscos dentro do próprio mundo de FNAF e acabaram não tendo uma continuidade. Entre esses grupos que nunca conseguiram atingir o nível de popularidade da banda original, a gente tem o grupo chamado The Mediocre Melodies, um grupo de artistas animatrônicos que, apesar do nome medíocre, acabaram encontrando realmente um espaço dentro da Freddy Fazbear Pizza Place e no coração de muitos fãs. Será que você já ouviu? Será que você conhece? Deixa eu te falar um pouco sobre algumas curiosidades, segredos e até mistérios envolvendo esse grupo desconhecido. O grupo Mediocre Melodies apareceu pela primeira vez no jogo Freddy Fazbear Pizzeria Simulator como item comprável no catálogo do Stan para personalizar a pizzaria, né? Exceto, é claro, o integrante Orville Elephant, que poderia somente ser adquirido no Hard Fights Action. A banda medíocre reapareceu lá em Ultimate Custom Night e alguns dos integrantes até fizeram aparições em Five Nights at Freddy's Security Breach a partir de pequenos easter eggs, mostrando que, apesar de serem uma banda realmente medíocre, ainda tinha um mínimo de reconhecimento dentro do conjunto Pizzaplex e da história de Five Nights at Freddy e da pizzaria, apesar de que talvez até um deles se torne importante na franquia daqui pra frente. Será? Devido à aparência semelhante dos integrantes aos clássicos animatrônicos que a gente já conhece, alguns jogadores teorizaram que na história, dentro do mundo de Five Nights at Freddy's, o grupo teria sido desenhado juntamente com o grupo original que fez sucesso, onde o Henry Emily ainda pensava em quais animais ele adotaria para estampar a Fazbear, ou seja, para ser o ícone, os ícones da Fazbear Entertainment. Porém, esses outros, por não terem sido tão carismáticos em testes, teriam sido descartados logo no início da pizzaria Fazbear. Isso também induz a gente a pensar que haviam outras propostas que a gente nunca chegou a conhecer, talvez outros animais ou até outros seres humanoides ou outros seres antropomórficos. Claro que essa informação está longe de ser confirmada, é somente uma teoria, mas seria uma abordagem que faz sentido e é interessante. Ela foi criada por alguns fãs e foi criada para abordar a quantidade absurda de variações de animatrônicos que viriam em Pizzeria Simulator e Ultimate Custom Night, que realmente dentro da história fica um pouco confuso de onde veio tantas ideias e com qual objetivo. E essa seria uma boa explicação, o que significa que a gente teria várias bandas que teriam vários animatrônicos animais em cada uma delas. Imagina ter uma batalha entre eles, uns tocam axé, outros rock, o outro toca um malungolém, um samba de gafieira, um tcherecocheco. Porém, a banda que se afundou na mediocricidade de ostracismo e não fora vista no Pizzaplex foi baseada em algum animal no formato antropomórfico. A aparência do grupo carrega uma textura externa semelhante de materiais plásticos, causando uma aparência visual parecida com o plástico visto em brinquedos infantis. Isso eu tô falando do item cosmético que a gente pode comprar, beleza? A maior probabilidade é que esse visual seja apenas a consequência do motor gráfico usado realmente no desenvolvimento do jogo, já que não existe nenhuma confirmação a respeito de diferentes materiais na confecção desses animatrônicos. Mas por esse mesmo visual, o grupo parece muito menos ameaçador que a própria banda original. Esses animatrônicos em Pizzeria Simulator apresentam uma altura bem semelhante à de um adulto médio. Sendo assim, caso fossem colocados em uma pizzaria real, talvez ainda se mostrariam grandes o suficiente para realmente assustar a galera. Ou seja, eles realmente são uma boa pedida para substituir aquela banda original. O que será que fez eles decidirem pela banda original do Freddy e não pela Mediocre Melodies? Será que as composições não eram tão boas assim? Dentro de
cada um dos integrantes, como a gente pode imaginar, está um endoesqueleto metálico, permitindo que eles se movimentem e movam todas as suas juntas no palco. Esse endoesqueleto não é muito visto durante o jogo, mas percebe-se que possui uma fileira de dentes e diversas características que variam de acordo com o personagem que a gente está falando. A exemplo do que eu estou falando, os animatrônicos que usam chapéu, por exemplo, possuem um mecanismo próprio que os permitem ser levantados no ar, como uma coisa meio showman mesmo, né? Além disso, eles apresentam um endoesqueleto menor que os demais da série para compensar essa diferença de altura. Curiosamente, esse grupo está sempre acompanhado por uma bateria de 12 volts em seus pés, mostrando que eles dependem sempre de uma fonte de alimentação externa limitada para funcionar. E também mostra que esse grupo não parece ser tão autônomo quanto a banda original, o que pode ter sido um dos motivos para essa escolha. E também uma tecnologia anterior, o que significa que ou eles foram feitos antes da banda original, como um protótipo que não foi para frente, ou que simplesmente eles pararam de desenvolver as tecnologias e melhorar os animatrônicos e o grupo em si. Como a gente pode ver, realmente tudo nessa banda parece ser realmente bem medíocre, assim como o nome diz. Mas enfim, né, eu tô falando quais são os integrantes dessa banda que não é tão empolgante assim. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro. O primeiro animatrônico que faz parte desse grupo é o Happy Frog. E aqui tá uma citação dele. You and I don't get to talk as often as I'd like. Essa é uma fala do Happy Frog lá em Ultimate Houston Night. Na verdade, o Happy Frog se trata de um animatrônico membro da Video Melodies, né? Apareceu pela primeira vez no Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Ele é um sapo animatrônico verde claro que se assemelha ao design dos animatrônicos mais originais do FNAF. Com a diferença da sua arcada dentária que não é tão completa e nem tão ameaçadora quanto os membros da banda original. O Happy Frog, que significa sapo feliz em tradução livre, tem os olhos de cor magenta, meio roxo, né? E algumas partes do seu corpo são amareladas, como a sua mandíbula, pontas dos dedos, estômago, sob os pés e também pálpebras. O Happy Frog segura um microfone mostrando ser o principal ou o vocalista da equipe, assim como o Freddy, o que significa que talvez em um mundo paralelo o Happy Frog é que seja o ícone principal da pizzaria, sendo algo como Frog Pizzeria Simulator. Ficou horrível isso. Quem queria ter uma perereca como símbolo principal da sua pizzaria, né? Para finalizar o seu visual, o Happy Frog ostenta uma bola amarela conectada à cabeça por uma haste, que honestamente é bastante estranho e diferencia bastante dos outros animatrônicos que a gente conhece. Seguindo algumas frases e citações de Ultimate Houston Night, o Happy Frog mostra-se como uma personalidade bem divertida, amorosa, infantil e até mesmo inocente. Tudo isso, claro, enquanto o Happy Frog não procura te matar durante o jogo, né? É sempre assim, sempre felizinho, de boa, até querer, né, tirar o seu baço. Perereca, filha da... Pra completar, em uma dessas suas citações, é instigado a se pensar que o Happy Frog e Freddy Fazbear têm uma rivalidade para determinar quem é o melhor mascote vocalista entre todos os animatrônicos da Fazbear. O que faz a gente pensar que existem outros vocalistas por aí e que realmente o Happy Frog foi cogitado para ser o icônico mascote de toda a pizzaria. Em seguida, nós temos o Big Patch. I consider it a dignified death. Not really. It was actually quite pathetic. Essa é uma fala do Big Pat também em Ultimate Houston Night. Como o nome diz, o Big Pat se assemelha a um animatrônico porco predominantemente rosa, com detalhes em rosa claro no seu focinho, orelhas internas, tronco e na planta dos pés. Um umbigo também rosado pode ser visto no seu torso, bem como uma cauda em espiral na parte de trás de suas pomposas nádegas, nos bacon, né? Semelhante ao Happy Frog, inclusive, o Big Pat apresenta uma pelvis e coxas de cores diferentes, fazendo essa característica lembrar calças. Isso talvez fosse uma característica buscadas para essa banda, para esse conjunto de animatrônicos específico. O que faz a gente pensar que eles foram montados juntos, pensados para se apresentarem realmente juntos, criados juntos, né? Em sua boca estão duas presas curtas na mandíbula inferior, acompanhado de bochechas vermelhas e um pouquinho rosadinhas. Ele também tem um olho verde direito e um olho azul esquerdo, referindo-se a algo que a gente chama de heterocromia.
Curiosamente, mesmo o grupo se apresentando como uma banda completa, o Pig Patch acaba sendo o único membro do Mediocre Melodies a tocar um instrumento, que é um banjo marrom cocô. Não, é só marrom mesmo, não é marrom cocô. Na verdade, é de se imaginar que a banda não foi capaz de alcançar um sucesso esperado, já que o Pig Patch foi o único da equipe a ser capaz de aprender a tocar um instrumento. E mesmo assim, ele não parecia ser muito talentoso o suficiente para carregar uma banda sozinho nas costas, né? Com base em algumas citações do Ultimate Custom Night, o Pig Patch tende a citar provérbios antigos e citações históricas, usando os provérbios chineses e japoneses, citando até mesmo o pensador e filósofo antigo Sun Tzu, já que ele também se inclinava a tocar banjo, supostamente pelo que a história nos conta, né? Vale lembrar que porco é, inclusive, muito famoso, uma carne muito consumida lá na parte oriental. Então, talvez tenha alguma relação realmente com a parte oriental, mas não significa que ele tenha influências lá da parte oriental chinesa e japonesa, beleza? Esse traço de característica do Pig Patch também revela pra gente que ele é um culto, que ele conhece poesias, que ele conhece histórias, citações e talvez até mesmo seja o compositor das músicas do Mediocre Melodies. E não teve muito sucesso, já que a banda medíocre é medíocre. Como o resto da banda de Mediocre Melodies, o Pig Patch tem uma caixa de fonte de energia elétrica que o ativa junto com seus companheiros animatrônicos. Como eu falei, várias características bem semelhantes, mostrando que eles foram criados ao mesmo tempo. Uma curiosidade interessante é que o Pig Patch parece ser baseado em Jethro B. Hogg de Huckleberry Junction Playhouse Junction, que também é um porco animatrônico que toca um instrumento de cordas. A única diferença entre essa conexão é que Jethro B. Hogg tocava guitarra ao invés de banjo. A maioria das citações do porcão parecem fazer referências aos antigos provérbios japoneses. Os significados literais das frases podem implicar nas falhas do próprio jogador, como ele diz, até os macacos caem das árvores. Isso é uma referência à falha do jogador em geral, já que a frase se refere ao fato de que até mesmo os mestres naquilo que fazem falham em seu ofício. A seguir, a gente tem um dos meus favoritos, que é o Ned Bear. Don't you hate getting killed by obscure secondary characters? Isso é uma frase do Ned Bear em Ultimate Custom Night, e eu acho simplesmente fantástico a quebra dessa quarta parede. O Ned Bear é um animatrônico de FNAF, como todos os outros, e também um importante membro da Mediocre Melodies. Lógico, é o que eu tô falando nesse vídeo, né? Eu tô falando de como fazer pamonha aqui. O Ned Bear fez sua estreia no Freddy Fazbear Pizzeria Simulator e ele se trata de um urso animatrônico marrom claro com detalhes bronzeados ao redor do focinho, órbitas oculares, palmas das mãos sob os dois pés e também pela barriga. Ele lembra os designs dos animatrônicos originais do primeiro jogo, e especificamente o Freddy Fazbear, ao qual parece ser uma grande variante dele. E isso é muito interessante, porque faz a gente ver que eles realmente estavam pensando desde o princípio em colocar um urso. Só não sabia se ele seria o principal ou se ele estaria como coadjuvante, mas teria um urso. E também mostra pra gente que quando foi criada a banda original e a Mediocre Melodies, realmente eles não estavam pensando em colocar as duas juntas, né? Era uma ou outra, e as duas tinham um urso que seria um ícone em algum momento da Fazbear. É claro que a gente sabe que a original ganhou e Freddy é o mais importante ícone de toda a Freddy Fazbear Pizzeria. Mas a gente tem algumas diferenças bem chocantes, né? O Ned, por exemplo, tem olhos verdes caídos, uma gravata vermelha com listras diagonais brancas e um chapéu achatado vermelho preso à cabeça por uma mola. A personalidade do Ned Bear é a de um caipira brincalhão e que rendeu inclusive muitas piadas dentro da comunidade de FNAF, dos fãs mesmo, né? A galera falava muito que o Ned Bear seria o primo caipira do Freddy, que veio do campo na esperança de conseguir um trabalho no sucesso do primo. Eu morria de rir quando via essas coisas, achava muito engraçado. O Scott Calton, na verdade, descreve ele como um pateta, que muitas vezes não percebe a gravidade das suas ações, as consequências, né? Ao mesmo tempo que ele brinca com frases bobas e sem sentido. Características essas que, quando a gente vê em perspectiva, sugerem que Ned seria de fato um tanto quanto estúpido, abobalhado. Agora, com relação a ele ser primo do Freddy, a gente não tem nenhuma referência a isso. É simplesmente pelo fato dos dois serem ursos e até que parecidos um com o outro. Agora nós temos Orville Elephant. I hope you enjoyed the grand
finale. Essa é uma frase do Orville Elephant também em Ultimate Custom Night. Orville Elephant é um dos últimos animatrônicos membros da Mediocre Melodies. Ele também fez suas estreias em Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, assim como todos os outros membros da banda, mais uma vez mostrando que eles foram criados para serem juntos sempre, nunca separados. Mas a gente vai ver algumas ideias de que eles acabaram se separando ao decorrer da vida. Orville é um elefante animatrônico laranjado com detalhes mais claros em sua tromba, orelhas internas, que muitas vezes não percebe a gravidade das suas ações, as consequências, né? Ao mesmo tempo que ele brinca com frases bobas e sem sentido. Características essas que, quando a gente vê em perspectiva, sugerem que Ned seria de fato um tanto quanto estúpido, abobalhado. Agora, com relação a ser primo do Freddy, a gente não tem nenhuma referência a isso. É simplesmente pelo fato dos dois serem cursos e até que parecidos um com o outro. Agora nós temos Orville Elephant. I hope you enjoyed the grand finale. Essa é uma frase do Orville Elephant também em Ultimate Custom Night. Orville Elephant é um dos últimos animatrônicos membros da Mediocre Melodies. Ele também fez suas estreias em Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, assim como todos os outros membros da banda, mais uma vez mostrando